Inovação na área do concreto e gestão de carreira profissional. Esse é o Empreenda Sem Entrevista, mais um programa que a gente traz para vocês com apoio de Cemitério e Crematório São José, aqui de Blumenau, Santa Catarina, PHNX Consultoria Imobiliária, os seus imóveis em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina e Arte Pro Comunicação Visual. E hoje eu vou conversar com o Maicon Menzen, né, Maicon? Da Vale Europeu Concretos, é isso? Tudo bem, João? Vale Europeu Concretos, é isso mesmo? Isso aí. Que é a responsável pelas marcas Betonarte e Mask aqui em Blumenau, né, Maicon? Conta um pouquinho para nós aí da Vale Europeu, como é que tu chegou nesse negócio aí? Legal, João. Assim, é o assunto que a gente mais gosta e vive o dia inteiro, que é falar de concreto, falar de inovação, falar de empreendedorismo e gerir esse nosso dia a dia no negócio e na obra. Mas para contar um pouco da nossa história, a gente tem que começar lá no Rio Grande do Sul, onde começou a Betonarte, né? Beton, em concreto em alemão, né? Então daí tudo começou essas inspirações. Beton, né? é concreto? Né? Betão, por isso betoneira, né? Então, olha só, betão concreteira. Exatamente. Então nós fazemos arte em concreto, né? Betonarte. Legal. Quando eu comecei no negócio há 12 anos atrás, né? O negócio já tem 18 anos, o nosso slogan era Betonarte Inovações em Concreto. Já foi mudando, né? Mas o tema inovação sempre foi uma pauta da empresa. Exatamente. Então essa empresa ela já começou com um espírito inovador, né? Tanto que o nosso primeiro produto aqui, que é o Muro Flor, a gente tem umas miniaturas aqui. Eu achei super 10, até pontuar, cara. E é um bate-papo, é uma conversa, né? Também a intenção é a gente ficar descontraído. Foi a primeira entrevista que a gente está fazendo que o entrevistado trouxe itens, assim, e é muito legal essa dinâmica da gente poder mostrar para as pessoas, né? Então, obrigado por ter se preocupado com isso também. Esse foi o primeiro muro, então? Com certeza, né? Assim, a gente precisa mostrar como é o produto, como o produto funciona, porque ele não é tão simples de se entender, né? Sim. Então, esse produto é uma inspiração que já está dentro do sangue da empresa há muitos anos, né? O Jair, que é o cara que começou a empresa, o Jair Baumgratz, lá no Rio Grande do Sul, começou a Betonarte, ele era de outro ramo, do ramo dos calçados, e ele viu esse bloco, esse muro, né, muito parecido lá na Alemanha, ele viajava muito para lá, ele é viciado em jardins, ele ama jardim, ama flor, ele aprendeu com a mãe dele a ter esse amor, esse desejo pelo jardim. E esse Muro Flor, que foi um nome também criado por ele, é um bloco de concreto onde você planta flores dentro, né? Então esse é o nosso primeiro produto que foi fabricado lá no Rio Grande do Sul. E ele é utilizado até como canteiro de via, como... Exatamente, né? Lá na Alemanha, na Europa, são blocos muito parecidos usados para isolar áreas residenciais de autoestrada. Então faz um murão, enche de terra, planta flor, você deixa ele bonito e faz um isolamento acústico, né? Então a ideia de trazer esse muro era construir um bloco em que as pessoas pudessem comprar numa floricultura, numa casa de material de construção, poder montar em suas casas e plantar um jardim, plantar flor. Na nossa região lá tem muito moranguinho, né? Então foi lançado numa festa do moranguinho lá em Bom Princípio, que é uma cidade vizinha, esse material com os moranguinhos plantados dentro, né? Legal. Então a ideia foi criar um bloco para essa construção nas residências, né? E depois a gente foi entendendo o negócio e a Betonarte deixou de ser inovações em concreto alguns anos depois, né? Não por não fazer mais inovações, mas por entender que a inovação não estava apenas no bloco de concreto, e sim no modelo de negócio, né? E vocês partiram então para a questão artística mesmo. Exatamente. Então, assim, desse primeiro produto, hoje nós temos um portfólio de mais de 200 itens diferentes em concreto, né? Eu trouxe algumas peças que tem, depois veio o Muro Flor modelos quadrados, né? A parte dos pisos também. Isso aqui são tipo pavers, né? que vocês fazem, mas em desenhos diferentes. Assim. Exatamente. Então a empresa começou fazendo esse Muro Flor e na época o paver, o PavS, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, era um produto muito em alta no mercado, até hoje ele é muito utilizado, né? Aqui em toda a região, né? No sul do Brasil. Então a empresa começou a fazer esses paver para pavimentação, ruas, calçadas e tudo mais, e já usando cor, já usando borda, fazendo vários desenhos nesse material. E com o tempo a gente quis criar uma identidade própria nos paver. Então faz já cerca de 10 anos que a empresa do Rio Grande do Sul não fabrica mais paver, PavS desses comuns, só essa linha diferenciada, né? Que é uma linha mais requintada. Exatamente. Então são modelos diferenciados, é um produto mais
moderno, é um produto que tu acaba trazendo paginações, diferentes cores, diferentes, então a gente acaba fugindo um pouco dessa briga de quantidade, de preço e conseguindo investir num produto de mais qualidade, mais acabamento. Né? A gente na rua percebe assim, que, ultimamente dentro das obras públicas a gente percebe uns pavers maiores, diferenciados, mais bonitos, então é mais uma questão estética também, né, ornamental, né? Exatamente, né? Então a gente vem criando isso já há muitos anos, né? A empresa é uma referência lá no Rio Grande do Sul, e além disso tudo, né? Além disso tudo, vocês também têm outros tipos de imobiliários, né? Exato. Que também entrou na linha artística, né, Michael? Exato, então assim... Tem um deck aqui que pra mim é de madeira, mas é de concreto. Isso aí, isso aí. Então por isso a empresa sempre esteve muito ligada com inovação, né? Então um deck de concreto que parece madeira, né? Então é um produto que vai durar décadas aí no tempo. Eu quero mostrar bem pertinho da câmera, ó. Esse deck aqui é piscina. Um deck que é de concreto, não é de madeira, né? O pergolado também, toda essa estrutura, esse pergolado da foto aqui, que o pessoal aqui da região de Blumenau pode visitar lá no Alles Park, né? Esse da obra do Alles Park Pomerode também. Então é um produto 100% em concreto, é armado, então ele te permite fazer construções sob medida. É um produto que vai durar décadas no tempo, é uma baixa manutenção. E a durabilidade é absurda, né? Exatamente, né? Um concreto aí de alto desempenho, desde que bem cuidado, ele vai durar décadas, né? E com uma manutenção muito mais simples, né? Muito mais tranquila. Às vezes é uma pintura, alguma coisa assim. Exatamente, né? Uma manutenção simples, barata, fácil, né? Qualquer profissional consegue fazer, né? Então essa linha acabou se tornando cada vez mais completa. Então a gente tem hoje produtos para área externa completa do nosso cliente. Então a gente atende a cerca com muro-flor, com postes de concreto. E até hoje, assim, Maicon, vocês têm novos desenhos, novos produtos. A inovação é uma cultura que a empresa mantém dentro do seu DNA, assim, diariamente? Mantém. Inclusive, para completar isso, a gente tem hoje um departamento, um comitê de inovação. Então, por alguns anos, né, a empresa implantou esse comitê de inovação, que são algumas pessoas-chave do negócio, da criação mesmo, que sentam uma vez por mês para conversar sobre novos produtos, né, para ver o que o mercado está falando. Então, é uma mistura do desenvolvimento com o comercial, né? Que o vendedor, o arquiteto, que ele está direto com o cliente, ele recebe muitos desafios, né? A tendência do modelo mudou, tem uma linha mais moderna surgindo, então a empresa está o ano inteiro pensando em qual vai ser o produto do ano que vem, né? Então em 18 anos a gente tem hoje, só na linha da Betonarte, mais de 150 itens, né? Que massa! Então todo ano são pelo menos 10 produtos lançados, e isso a gente é muito movido pelo mercado, né? Como é que é a tendência do mercado? Então a gente faz grandes feiras como o ConstruSul, a Casa Cor, então ali o arquiteto nos propõe desafios, né? Temos que criar um pisante maior, uma peça diferente, uma peça com uma cor nova, com um novo acabamento, um pergolado mais moderno. Então a empresa está sempre voltada a criar o que o profissional está querendo, o que o mercado está querendo. E essa cultura da inovação, tu coloca como sendo algo que já surgiu lá desde o começo mesmo? Era uma cultura do Jair mesmo, essa questão? Sim, com certeza. Sim, ele é um grande gestor, do lado dele teve o Dirceu desde o início do negócio, hoje os dois são meus sócios aqui. Vamos chegar nesse assunto. E sempre teve muito esse perfil, porque o que acontece, né, são mercados que eles vão mudando. Quando a gente começou a fazer paver, tinha apenas a nossa empresa num raio lá de 50 km que fazia paver, né? Então o mercado trouxe muita gente nova, entrou muito concorrente e é difícil tu se diferenciar, né? Então a gente acabou saindo um pouco dos volumes grandes, quantidades, loteamentos, para fazer obras de artes, né? A Betonarte faz obras de artes na casa dos clientes, né? E aí a nossa inovação em concreto, quando a empresa fez 10 anos, esse mudou, o slogan da empresa saiu de inovações em concretos para concretizamos ambientes de vida. Então a Betonarte não faz mais um bloco de concreto que planta flor dentro, né? Ela faz um muro-flor, um jardim vertical, né? Um ambiente de festa, né? Você executa a obra, não Exatamente, só entrega Então aquela ideia que eu comecei a pincelar no início da conversa, que era fazer um bloco que ia vender na Cassol, que ia vender na floricultura, ela nunca funcionou de verdade, né? Porque as pessoas querem um atendimento 360, né? Então hoje a nossa estrutura de todas as lojas lá do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina também, tem um profissional que vai fazer a visita lá na tua obra, na tua residência, vai desenvolver um projeto se tu não tiver um profissional. Se tu tiver um profissional, a gente vai trabalhar junto para achar a melhor composição e vai executar a obra para ti. Então, igual tá no nosso catálogo aqui, né, com o banco, se precisar, a luminária instalada, a flor plantada, né? Então a gente hoje tem no nosso execução 360 no nosso time, arquiteto, engenheiro,
paisagista, engenheiro elétrico, então a gente executa obras completas, né? Quando o cliente chega com um projeto pronto, já tem um profissional, esse é o nosso intuito, né? Deixar o profissional fazer a construção dele e a gente entrar com a execução, com o produto, né? Antes da gente entrar na Mask, que aí a gente também vai falar um pouquinho sobre esses revestimentos, até tem outro aqui que tu trouxe também e tal, e tudo mais, eu queria falar um pouquinho do Michael, né? Porque a gente começou falando sobre questão de carreira e desenvolvimento de carreira. Chegou em Blumenau para vender Betonarte, representante. Isso, exato, né? A empresa, na verdade a minha história dentro da empresa começa lá atrás, né? Inclusive semana passada eu fechei 12 anos que eu tô no negócio, então lá com 17 anos eu comecei na Betonarte na fábrica, né? Na empresa. E aí, né? nesses anos de desenvolvimento, chegou o momento de ser representante comercial e vender. Isso, na verdade assim, eu passei pelo menos 2 anos na produção, que seria para construir, trabalhei nas máquinas e tal, passei um tempo na obra também, então eu participei de instalações de obras, de pisos, de pergolado, até para ter um know-how no momento que eu fosse vender. Aí eu tive no comercial por alguns anos, né? Tive uma ascensão bem legal lá, a gente atendeu muitas regiões e eu peguei um crescimento muito grande da empresa, né? Então ela passou nesses 12 anos por várias transformações, né? De modo de trabalhar e tudo mais, eu consegui achar meu espaço ali. E em 2017 a gente decidiu vir para Blumenau, né? No final de 2017, né? O Jair veio cantar no coral, ele canta no coral de igreja, então ele teve em Timbó, em Pomerode, ele se encantou pela região e ele viu a grande demanda que tinha aqui. O pessoal já usa concreto, né? Já adora esse uso, né? Calçadas, tudo é de concreto aqui, e tu não vê uma calçada diferente, né? Então a gente veio com esse produto sentindo que esse mercado mais alemão, que gosta de jardim, que gosta de flor, que gosta de cuidar do pátio, aqui é calor o ano todo, então o pessoal usa muito a área externa, muitas casas e pouco prédio. Para né? quem vem do Rio Grande do Sul é calor o ano todo, é calor. Pra quem é daqui... Não tanto, né? Mas eu te entendo. Então é um inverno mais ameno, né? Então a gente viu uma oportunidade muito grande aqui na região, então em 2018 eu vim para cá, eu vim para representar a Betonarte aqui, a ideia era fazer uma loja como a gente tem representantes no Rio Grande do Sul e trazer os produtos de lá. Mas logo a gente viu que não seria viável a gente trazer de lá pela distância, a dificuldade de frete. Questão logística no Brasil. Logística. As obras, como a gente executa com mão de obra, a obra muda no meio do caminho, a obra aumenta, você decide incluir mais um banco, você decide incluir mais um muro no meio da tua obra ali e o nosso produto ia estar a 600 quilômetros, né? Então ia dificultar muito esse processo. Né? Então a gente viu a oportunidade de abrir aqui uma nova fábrica, daí que nasce a Vale Europeu Concretos. Né? Então o Jair e o Dirceu lá são meus sócios aqui, né? Então eles estão... Mas aí tu teve uma transição para a sociedade. Exatamente. Né? A gente como é que foi isso, Marco? Tu foi convidado, tu construiu isso, era a tua intenção, aconteceu por acaso, como é que foi que aconteceu isso? Na verdade eu sempre... queria falar um pouco sobre isso, porque às vezes o cara tá lá como funcionário dentro da empresa, a gente fala muito sobre intraempreendedorismo, até já gravamos alguns episódios sobre isso. Legal. E, pô, tu tens uma trajetória de sucesso empreendedora, tu empreendia dentro de um negócio de um terceiro e virou sócio, né? E como é que se deu isso? Como é que foi esse momento? Eu entendo que assim as coisas começam antes delas acontecer, né? Então eu sou empreendedor já há muitos anos nesse negócio, desde antes de virar sócio. Eu sou um empreendedor dentro da empresa que eu estava trabalhando, né? Então a gente criou muita coisa nova junto, em parceria ali, né? E eu sempre tive um desejo de poder fazer as coisas do meu jeito, com a minha cara, né? Mostrar uma forma nova de ver um negócio já existente, né? Então foi algo construído muito mais por eles naquele momento, pelos meus sócios, tanto o Dirceu quanto o Jair, do que por mim naquele momento, né? E eu toco aqui hoje o negócio, então eu sou, além de sócio, eu sou administrador, eles estão lá na retaguarda, são conselheiros, então a gente conversa muito. O início teve grandes desafios. Foi uma coisa absolutamente natural, então. Foi muito natural, assim, isso ter acontecido comigo e com eles, né, dentro da empresa. Então, foi uma história bem bacana, né, do jeito que ela se concretizou aqui. Boa. Mas ela foi construída, assim, uma relação de confiança de muitos anos, né. E aí nessa história entra, então, a fusão, né, com a Mask, que era uma empresa já também da área de concretos aqui da região. Exatamente. Isso veio depois, né, porque a gente começou aqui muito pequeno, né, eu vim sozinho pra cá em 2018, trazendo produtos de lá. A gente abriu uma indústria pequena, com uma pessoa, depois duas, depois três, foi crescendo, né, aqui, fazendo alguns itens, né, que seria a parte dos decks, o que é mais manual, mais artesanal aqui, a gente começou a construir na região. Então a gente criou o Felipe, é o nosso primeiro funcionário aqui, está na equipe até hoje, toca uma das fábricas, né? Então a gente começou a construir esse material aqui e ainda vinham vários itens de lá.
Então os primeiros 2 anos foram vários desafios, né? A gente entrou, tomamos uma enxurrada que invadiu o galpão, tomamos água assim nos primeiros meses. A gente foi fazer a Fenabit de 2018 aqui e foi a feira da greve dos caminhoneiros. Nossa primeira feira aqui, né? Então, era uma feira de 18, 20 mil pessoas, deu 500, né? Então, assim, ó, foi sofrido os primeiros 2 anos, tá? Aí, então, quando a gente estava fechando 2 anos, veio a pandemia, que mudou toda a forma da gente ver o negócio, ver a empresa, né? E a gente sempre conseguiu achar caminhos de se estruturar, começamos com o pé no chão, então a empresa veio crescendo devagar, saudável, consistente, criando um time forte aqui, né? E o ano passado que surgiu essa situação da Mask, né? A Mask é uma empresa bastante conhecida aqui em Blumenau e região, uma empresa muito simpática para o mercado, né? A Mask, ela é uma empresa de 40 anos, na verdade. A Simenaus, que era a antiga terraplanagem, começou como Simenaus, então era uma empresa muito grande, muito forte. E aí ela começou a fazer paver, assim como a Betonarte lá no Rio Grande do Sul viu esse mercado da pavimentação, a Mask também, Simenaus na época, começou a fazer paver aqui porque vinha muito de fora, vinha de Curitiba, vinha de longe e não tinham boas empresas aqui na época, né? Então essa empresa foi criada e ela estava crescendo muito rápido, né? Sim. E por uma fatalidade lá em 2007, se não me engano, né, faleceu o Michael, né, que era da família, que era o engenheiro que tocava o negócio, né, e por isso que ela virou Mask, né, em homenagem a ele, né. Então a gente já, a Mask conhecia a Betonarte conhecia a Mask, a gente já se admirava por inovações e duas empresas muito simpáticas no mercado. A gente foi apresentado, né, no ano passado, e em função de uma transição de uma das sócias da Aline está indo morar em Portugal, a Alessandra, que estava aqui, né, ia ter uma certa dificuldade de tocar o negócio sozinha, não tinha mais interesse nisso, né, então a ideia delas era vender a fábrica do paver, que seria a indústria mesmo, e seguir com os revestimentos, né, com essa linha. Essas linhas Isso aí, que a gente vai chegar aqui a Mask e revestimentos, né. Então era interesse delas não vender isso, porque esse aqui é o xodó da família, são várias criações da Aline, que é arquiteta, né, então elas não queriam deixar isso na mão de alguém que não cuidasse bem, ou que acabasse eliminando o nome Mask, ou terminando a marca, né, então a gente acabou conciliando uma negociação bem legal em que a gente pegou as duas marcas, né. Então a Aline segue em Portugal lá, vai seguir criando novos produtos para nós, a Alessandra segue conosco aqui na operação. A gente juntou hoje, então a Vale Europeu hoje é a Betonarte, ela é a Mask Pisos e também a Mask Revestimentos, então se tornou um grupo muito forte, né? Então a gente tem uma produção local aqui. E esses revestimentos aqui são revestimentos decorativos para a parede, né? Aqueles tem item 3D e isso. Tal, né? Aqui tem algumas miniaturas, assim como eu trouxe os da Betonarte, eu trouxe alguns da Mask aqui para mostrar. Sim. Então a Mask hoje ela tem mais de 10 patentes de desenho industrial. Ela tem alguns prêmios a nível nacional de design, que são produtos criados para a linha. É concreto, todos os produtos são de concreto, então é um concreto de alta resistência. Hoje a Mask é diferente, vou te explicar eles já. A Mask Revestimentos hoje ela tem 300 lojas que revendem no Brasil todo, né? Então a gente pega uma caixinha dessa, tem um lojista lá no Piauí, ele vai lá, o arquiteto escolhe a peça, sob medida, tem 1.200 cores, né? Então ele escolhe na paleta da Souvenir, a gente bota numa caixa e manda para uma transportadora para o Brasil inteiro, né? Caramba. Então essa é uma marca muito legal, né? E eu trouxe aqui hoje algumas amostras em primeira mão de alguns pré-lançamentos. São produtos que estão saindo na linha da Mask agora já na sequência, em março eles vão estar entrando no portfólio também das nossas revendas, né? Esses aqui são revestimentos que estão muito em alta, né? São os terrazzo. Então são peças de concreto e ela recebe depois um lixado, né? Então você lixa para aparecer a pedrinha, a brita que vai dentro desse material. E esses dois modelos aqui, toda essa linha nova, ela é uma linha mais ecológica, que ela utiliza resíduos na sua composição. Então esse aqui é um terrazzo feito com resíduo de plástico, então é um material recolhido pela Ecolocal, o nome da empresa. Então eles nos entregam esse material, ao invés de usar brita, a gente usa esse lixo mesmo, é plástico, é rejeito, e faz aparecer para virar uma decoração. Então ela tem um apelo ecológico. Exatamente, né? Essa nova linha aqui também, que é de Murano, né? Então é concreto com Murano. Então essa empresa de Pomerode é a Cristais Tavares, que é uma parceira nossa também. O doutor pediu para eu mostrar mais pertinho para o pessoal. Com isso certeza. Aqui é cristal de Murano. Então são aquelas peças de decoração que está super em alta na arquitetura também. É a Cristais Tavares de Pomerode que nos fornece. Então o rejeito, todo final do dia sobra peças na produção. Mistura no concreto.
A gente Faz quebra até ela, lixo. chega num grão, tem várias cores, né? E a gente constrói, daí, ao invés de usar brita, usa esse produto que aquilo que é decoração, que viraria um resíduo bem difícil de tratar, que é o vidro, que é o cristal, né? Essa peça, ela vira uma outra decoração para casa do cliente, né? Que legal. E aqui- E esses aqui são da Carbo Brasil. Exatamente. Né? A Eu gente vi- até entrevistou o Ricardo, né? Aham, eu vi, esteve aqui contigo, né? Então, essa Esse aqui linha, é né? estrutural? Ele é um cobogó. Esse aqui é um produto para dividir ambientes, né? Cobogó é um produto muito em alta arquitetura, a gente tem vários modelos. Eu não sou arquiteto, cobogó pra mim é novidade. Esse cobogó tem 2 prêmios. Isso aqui é um cobogó? Não, Esse não, é um cobogó. Ah, boa. Agora já sei o que é um cobogó. Fechou. Cobogó é um elemento vazado para dividir paredes, construir aí tu cola cercamentos. aqui. Exatamente. Então a gente tem uma linha de concreto e com mais de 20 modelos na linha da Betonarte. Esse é o Cobogó Lança, criação da Aline, da arquiteta Aline da Mask. Ele ganhou 2 prêmios nacionais de design e Isso ele aqui é já feito... foi lixo, né? Exatamente. Então esse produto aqui, ele era 100% resíduo, que seria problema para aterro sanitário, para reciclar e tudo mais. Então ele vira, através da Cabo Brasil, ele vira uma massa e se transforma num cobogó que vira uma decoração, né? Então Sim. esse produto está sendo lançado agora em março para o mercado, vai ter várias opções Muito também, legal, né? Então ele é 100% resíduo. E esse é a cestinha, né? E esse é um jardim vertical, é uma criação da Fellows Farm aqui de Blumenau, do Rafa e do Fábio. Fellows, pô. Conhece? Eu fiz um vídeo com... É o que tem mais cabelinho mais comprido agora. O Rafa? Os dois eu conheço, sim, mas eu entrevistei eles lá, bem legal. Então eles são paisagistas, né, super talentosos, eles já são nossos parceiros há um tempo, então esse é o produto, é uma criação deles, já tem várias obras colocadas e agora... Eles plantam, né? Exatamente. Dá Então, pra fazer horta, dá pra fazer... Isso aí, então ele é para horta, para jardim vertical e é um produto assim 100% de lixo, né? Então a cada... É a mesma lógica da Carbo. Exatamente. Então Eu acho até que é a Carbo que faz também, se eu não me engano. A Carbo que faz, exatamente, são essa linha da Carbo. Então esse aqui entra na linha da Mask, então é um produto que vai para o Brasil inteiro, eles são os criadores, agora vai entrar na nossa linha de distribuição através de uma negociação que a gente fez, né? Então são primeiros produtos de uma linha que tende a ser muito grande, né? Cara, eu queria só fazer um link assim, né? Quando a gente se conheceu eu nem sabia da Carbo e tal, depois a gente ficou sabendo antes da entrevista, mas quando e com o Ricardo a gente falou sobre inovação também. Então é engraçado como esse ecossistema de inovação conecta agentes, né? Exato. Porque quem está pensando em inovação está buscando quem está pensando em inovação e aí você acaba fazendo parceria. Então bacana, né? A gente que está usando aqui o porta-copo aqui da Carbo também, né? Que tem a logo do Empreenda SC que a gente ganhou. Hoje a Betonarte é parceira da Carbo aí através desses produtos. Né? Exatamente assim. Então é um ecossistema de negócios. Então nós viramos hoje um grupo grande, né? Então a gente tem grandes parceiros em várias áreas. Então quando a gente pega um projeto completo, vai ter essa parte do reciclado, vai ter o revestimento interno, vai englobar a mão de obra, vai ter jardim, vai ter paisagismo. Então a gente virou um grupo assim que não é mais apenas concreto, né? Então a gente concretiza ambientes de vida. Inovação e arte. Exatamente, né? Então assim, nós somos criados e crescemos dentro do ramo do concreto, mas a gente é fanático pelo business, pelo ambiente, por deixar a casa das pessoas um lugar melhor para se viver, mais bonito e com pegada ambiental sempre que possível, né? Uma perguntinha para o Maicon, gestor. Inovação deve ser regra para quem quer crescer, não? Olha, tem mercados que você vai encontrar uma dificuldade muito maior em inovar, né? E inovar é difícil tu conseguir entrar e depois que a tua empresa começa a ser inovadora é um caminho sem volta daí, né? Tu pode ser mais tradicional ou mais inovador, mas tu ir para essa pegada de inovação dá muito trabalho, né? Então a gente sabe quando a gente chegou aqui em Blumenau, nos primeiros 2 anos, nós como uma empresa inovadora, né? Explicar um deck de concreto, um pergolado de concreto para um cara... Vai ficar bonito, tá? Mas concreto é uma coisa bruta. Não, vai ficar tão bonito quanto madeira, né? Vamos fazer um jardim com bloco de concreto, fazer um muro de contenção de 3 metros, como ela lá no Alice Park, né? Explicar para o engenheiro que vai ficar de pé, não vai cair o barranco por causa desse muro, né? Então dá muito trabalho, se gasta muita saliva, né, para isso. Mas depois que você consegue, tem um caminho sem volta, né? Então hoje a gente tem comitês de inovação dentro da empresa, então agora a gente está lançando uma linha nova, com uma pegada que nem é concreto, então é uma grande inovação no nosso negócio. Mas que está dentro do business de vocês. Exatamente, né? Faz parte do business, que é decorar os ambientes e tudo mais, né? Então eu vejo que ela é uma constante no nosso negócio, né? E ainda mais num mercado de construção, que é um mercado muito tradicional, né? Maicon, só parabenizar vocês, né, cara? Para quem quiser conhecer a Betonarte, mas que fica aqui em Blumenau, lá na Frederiquense, né? Isso. E a Betonarte no Badenfurt, na Rheinschemmer. Temos showroom lá no Badenfurt, agora lá junto à Mask também, né? E, na verdade, eu queria que tu deixasse,
uma mensagem para aquele cara que está empreendendo, de vendedor de alguma empresa, ou aquele cara que às vezes nem sabe direito o que quer fazer ainda, mas dá importância, né, de se dedicar ao trabalho, que as oportunidades surgem. Queria que deixasse uma mensagem meio que motivacional assim para a galera que nos assiste. Desafio, hein? Fique à vontade. É para isso que tu está aqui. Não, mas é muito bacana, a gente tenta passar essa mensagem adiante hoje, principalmente para o nosso time, né? Eu vim sozinho aqui em Blumenau em 2018, já estava há 8 anos no negócio, né? Hoje a gente tem um time de 50 pessoas, né, na empresa, né? Então é muito legal hoje para mim como gestor ver crescer esse time, ver crescer essa equipe e tentar passar para eles, né, essa nossa cultura, né? Porque a gente tem uma cultura de inovação, uma cultura de criação, mas principalmente uma cultura de relacionamento, né? Então a nossa empresa aqui, a Vale Europeu, a Mask, a Betonar, são empresas extremamente simpáticas ao mercado, que vê oportunidade em tudo e tenta estar presente em tudo, né? Então assim, o que eu vejo que muda uma empresa simples para uma empresa de sucesso é estar ligado nisso, é estar ligado na inovação, é estar ligado nas tendências, é se relacionar bem com os concorrentes, com o mercado e principalmente ouvir os clientes, né? O cara que é vendedor e que quer ser um representante ou quer ser um empresário um dia, escutar o cliente é o que ele pode fazer de melhor, né? Vai trazer inovação no atendimento, vai trazer inovação no produto. Então a nossa cultura foi sempre de ouvir muito o nosso cliente. E né? a disposição para assumir desafios também. Né? Exatamente. Porque assim, quando tu veio para o Blumenau, exato. tu não tinha noção nenhuma do que poderia acontecer. Então é uma construção constante, dá muito trabalho, né? Tu se inserir num mercado novo, com um produto novo, é resiliência, né? Então tem um tempo para isso, né? E demora, né? Então, como eu tô fazendo 12 anos no negócio agora, a gente está começando aqui em Blumenau a dar os primeiros passinhos já com consistência, uma empresa saudável, né? Mas ali na frente a conta fecha, né? Então é essa nossa. Cara, parabéns, obrigado João. Aí, né? Obrigado mesmo. Parabéns ao teu trabalho e, claro, a Betonarte, a Mask, a Vale Europeu Concretos. É uma honra pra gente também poder registrar um pouquinho dessa história, né? Quem sabe daqui a uns anos olhar essa entrevista e ver, poxa, a trajetória que se seguiu depois disso também é bacana esse registro que fica. Que bacana, a gente agradece o espaço, a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história, da minha história, do que é a Betonarte, do que é a Mask, explicar que a gente faz coisas que mudam a vida das pessoas, né? Legal. Através de ambientes mais bonitos. E esses novos lançamentos é a primeira mão, tá? Ainda o mercado não sabe, já a audiência então, do ESC já está por dentro. Já está por dentro. Obrigadão então, Maicon. Valeu, galera. Esse foi o Empreender Sem Entrevista, mais um programa para vocês, conversando com essa fera aí, né, de vendedor para gestor do negócio, dessa empresa incrível que ele apresentou para nós, a Betonarte, a Mask, a Vale Europeu Concretos. Esse episódio contou com o apoio de Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. Para você que nos acompanha no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também tenham acesso à informação. Você que nos ouve nas plataformas de streaming, deixe seu like também e compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu!